gente vai bater um papo agora com os nervos mais acalmados, mais calmos, mais tranquilos aqui, sobre a triste cena que aconteceu ontem na Ilha do Retiro, né? Dos problemas que aconteceram. E de cara, gente, tá? A gente vai bater esses primeiros 30 minutos de live aqui para a gente falar não de futebol diretamente, mas do que aconteceu na partida ontem, né? E para isso a gente está contando com uma presença muito ilustre aqui, que é a minha amiga, que ela não gosta, que chama ela de doutora, mas é a doutora Fernanda Soares, tá com a gente aqui, minha amiga da época da TV Fora do Eixo, que a gente trocava muita ideia lá, e prazer falar com a senhora mais uma vez aqui. A senhora, não tem condição, Fernanda, eu não vou me acostumar. Difícil, desculpa, cara. Boa tarde. Obrigada, Luna, imagina. Obrigada pelo convite. Mais uma vez aí, boa tarde, Inés, boa tarde, Vinícius. É sempre um prazer estar aqui. Sempre que vocês precisarem de mim, eu tô disponível. Eu sei que é sempre quando tem uma confusão. Então, é melhor que vocês não precisem, né? Se precisar, tô aí. Verdade. Quero agradecer também aqui a presença do meu parceiro aqui do canal, Vinícius Caxangá. Muito boa tarde, meu querido. Boa tarde, Luna. Boa tarde, Linésia. Boa tarde novamente a doutora Fernanda Soares. E vamos embora, né? Falar sobre, infelizmente, né? Falar sobre confusão. Claro que a gente hoje queria estar falando aqui de futebol, independente do resultado, seja uma vitória do esporte, até mesmo do empate ou de uma possível derrota, né, do esporte, mas sem confusão. Mas como rolou, né, todo aquele caos na Ilha do Retiro, lamentavelmente a gente tem que falar em nada melhor do que trazer aqui a advogada Fernanda Soares para estar explicando com propriedade aqui o que pode acontecer. Perfeito. Antes da gente começar a falar com a doutora Fernanda, me explica uma coisa, Caxangá. Você estava no jogo lá ontem, né? Você foi uma das pessoas que acompanhou, infelizmente, tudo que aconteceu lá. Me fala o que você entendeu do momento que aconteceu, a tua percepção de tudo que rolou infelizmente, ontem à tarde na Ilha do Retiro. Então, assim, foi tudo muito rápido. A coisa virou assim de uma hora para outra, todo aquele caos, sabe? A torcida do Sport estava bem empolgada, estava fazendo uma festa linda com relação aí à vitória, né, do time parcial por 1-0. E aí teve o pênalti. A gente vai falar sobre lance, vai entrar no mérito de arbitragem, se foi pênalti ou não, mas assim, já adianto que em um primeiro momento, olhando o lance no estádio, acredito que eu e a maioria de quem estava lá presente não achou pênalti. Depois, revendo na TV, a gente vê que sim, foi pênalti, foi realmente pênalti. E o árbitro marca, né? Primeiro ele não marca, a verdade é essa, o que causa até essa incerteza no torcedor, essa dúvida. E depois ele vai ao VAR e acaba confirmando o pênalti. Então, a partir desse momento, o torcedor do Sport já começa a ficar chateado, já começa a ficar inflamado. Mas até então, nada demais, nada que fuja do contexto do jogo, sabe? E aí começam a passar energia positiva para o goleiro e acaba que foi gol do Vasco. E até esse momento, até o momento do gol, tudo ok. Eu acho que o ponto de virada acontece quando o jogador do Vasco, o Raniel, e outros jogadores também partem em direção à torcida para provocar, e provocar faz parte do futebol. A gente, não sei se agora ou depois vai entrar, acredito que depois, né, vai entrar no mérito de comentar sobre o jogo, mérito também de arbitragem, mas os jogadores do Vasco vão provocar e aí fica a critério de cada um, a critério da sua opinião, achar se essa provocação passa dos limites ou não, mas enfim, a partir desse momento, ele vai em frente à torcida organizada do Sport, e o Raniel, ele, para quem não sabe, ele é cria do Santa Cruz, que é o rival do Sport, tem toda essa rixa, enfim, ele sabia o que estava fazendo, vai até a frente da torcida organizada do Sport e provoca, coloca a mão na orelha, tem todo aquele lance de cadeira que foi atirada para cima, foi atirada para a torcida, enfim. E a torcida se sente no direito, e aí eu já protesto, porque provocação não lhe dá o direito de você estar ultrapassando o limite, né, da arquibancada. Perfeito. E entrando no campo. E aí, não dá para chamar nem de torcedores, mas algumas pessoas... Eu falo por você, marginais, né? Porque o cara que sai de casa para entrar dentro do campo, para chutar uma mulher que tá caída no chão trabalhando ali, né? Esse cara é um marginal, irmão, não tem outro... Eu falo por você, pode ficar tranquilo, pode continuar. Exato, então acabou que aconteceu e aí foi onde o caos virou, né? Foi tudo lá na Ilha do Retiro, enfim.
e vários torcedores tentam invadir, conseguem invadir o gramado, arrombam ali o portão, né? Teve gente reclamando do bombeiro que ele não repreende quem está tentando invadir, mas, cara, é uma pessoa para segurar ali, sei lá, 50 que estão tentando invadir no primeiro momento. Então, acredito que eu não iria tentar combater, eu sou apenas um para tentar segurar 50 marginais, como você falou. Enfim, realmente fica complicado. E quem tentou combater, como você mesmo falou, alguns bombeiros que estavam ali acabaram sendo agredidos, inclusive mulheres, né? Mulheres que estavam no chão. Então, um ato de completa covardia aconteceu naquele momento, onde a gente vê na imagem mas eu não pude reparar naquele momento se foi apenas aquela pessoa que agrediu a bombeira, mas enfim, acabou que aconteceu e que foi lamentável, né? Mas foge totalmente do contexto de torcida, e não dá para justificar que o Raniel foi provocar, os jogadores do Vasco foram provocar e acabou acontecendo todo aquele caos. Mas eu estava na arquibancada frontal do Sport, estava até conversando com vocês, e na arquibancada frontal, estava bem para cima, acabou que ficou até, entre aspas, tranquilo. Sei que tiveram muitos torcedores ali na frontal que estavam mais perto do alambrado, né, da divisão, e acabaram também passando mal, tiveram que ir para os bombeiros, porque a polícia, para tentar controlar toda aquela situação, estava usando spray de pimenta, força excessiva também dá para dizer, e acabou que vários torcedores e crianças e mulheres, idosos, inocentes, acabaram prejudicados naquela situação. Lamentável. Foi realmente lamentável e um caos. Perfeito, Caxangá. Fernanda, agora eu acertei. Fernanda, fala pra gente, dentro de tudo que aconteceu, do que você enxergou desse jogo, quais são as punições que o Sport ele pode ter e se tem alguma punição também que pode acontecer pro lado do Vasco? Tá, pode ter punição para os dois lados. Vou começar do começo, tentar ser didática, só para não... Enfim, para tentar ser clara aqui, se ficar alguma dúvida, vocês me interrompem, fiquem à vontade. Para a gente analisar o que aconteceu, a gente vai precisar de duas premissas, a gente vai partir de duas premissas. A primeira delas é a presunção relativa de veracidade da súmula. O que significa isso? Tudo que está escrito naquele documento é considerado como relativamente verdadeiro. Então, a não ser que tenha alguma prova... Caiu a internet, Caxangá? Mas caiu. Eu só estou ouvindo a ti. A doutora ficou congelada e o Luna caiu, né? Então, eu não sei... Agora acho que está voltando. Está voltando. Aqui, para mim, está voltando. Está voltando, né? Está conseguindo ouvir, doutora? Eu estou ouvindo vocês agora. O Luna caiu, mas se quiser, Fernanda, pode continuar. Tá? Voltou. Voltou, acho que voltou, né? Beleza. Uhum. Então eu estava falando da primeira premissa, que é a presunção de veracidade da súmula. Já foi divulgada a súmula, né? O Luna que me mandou, inclusive, não sei se todo mundo que está vendo a gente já conseguiu ver, mas, de fato, o que o árbitro relata na súmula é bem pesado, né? Tem essa questão... enfim, ele vai relatar a própria invasão dos torcedores, lançamento de objetos, desordem em geral, e aí vai relatar que ele precisou suspender a partida por falta de segurança. Ele deixa muito claro que a razão pela qual a partida foi suspensa foi a falta de segurança. Então, essa é a primeira premissa. Então, tudo que está ali é verdadeiro, até que se prove o contrário. Então, se não tiver prova que afaste essa presunção, o julgamento vai ser em cima da premissa de que aquilo ali é verdadeiro. A segunda premissa é de que os clubes são responsáveis pelo que a torcida faz. Então, tudo que a torcida faz, de lançamento de objeto, de desordem, de tudo que a torcida faz, de todos os impropérios que a torcida faz, os clubes vão responder por isso. Então, a partir dessas duas premissas, de o que está escrito na súmula da verdade e o que a torcida fizer, os clubes vão responder, eu vejo duas consequências principais. A primeira delas é a mais... Eu vou falar certa, tá? Tudo que eu vou dizer que é o que pode acontecer. Tudo vai depender do resultado do julgamento, mas o que pode acontecer. A primeira delas é uma punição por multa mais perda de mando de campo. Pode ser para os dois.
Vou explicar por quê. Tem um artigo no Código de Justiça, Brasileiro de Justiça Esportiva, que é o 213, que vai punir justamente 3 coisas que aconteceram simultaneamente, nesse caso. Então, ele pune são 3 atitudes puníveis nesse artigo. Ele vai punir invasão, é uma delas, lançamento de objetos, é outra, e distúrbios, confusão. Não é confusão a palavra, mas eu esqueci, eu não estou com o código aberto aqui, esqueci. Então, vai punir essas três coisas aconteceram. Então, a punição vai vir 3 vezes, né? São 3 coisas 3 vezes. Então, o máximo de perda de mando de campo, e a perda de mando de campo só se o tribunal entender que foi de uma gravidade elevada. É possível que o tribunal encare que o que aconteceu ontem foi de gravidade elevada. Então, vou partir desse pressuposto também. Aí a perda de mando de campo vai vir em razão da gravidade. E aí, o máximo são 10 mandos de campo. Então, 10 mandos de campo para invasão, 10 mandos de campo para lançamento, 10 mandos de campo para a confusão. Isso aconteceu, vocês vão se lembrar, tenho certeza, no final de 2009, que teve o Curitiba e Fluminense, lá em Curitiba, que teve aquela confusão toda. O Curitiba perdeu, na primeira instância, ele perdeu 30 mandos de campo, e aí subiu para o pleno reduziu para 10. Então, aquilo ali também foi grave, tal. Então, por isso que eu vejo como bastante provável que o esporte perca mandos de campo. Não sei quantos, é possível que seja uma quantidade considerável, pode ser os mesmos 10 que o Curitiba perdeu naquela ocasião, pode ser menos, pode ser mais, mas eu acho provável que haja uma punição para o esporte, porque o esporte era mandante, né? Então, há uma responsabilização mais pesada sobre o mandante, porque é função do mandante garantir que aquela praça de desporto, quer dizer, o local da partida, garanta a segurança daqueles que estão vendo o espetáculo esportivo. É função do mandante isso. Por que é função do mandante? Né? Porque é o mandante que tem condição de garantir isso. O mandante é que tem a ferramenta para garantir isso. O visitante não tem. Então, faz sentido, né? É meio lógico que o mandante que tenha sob seus ombros uma responsabilidade um pouco maior. Então, caso o tribunal delibere por isso e caso haja punição, em razão desse artigo que eu estou mencionando, 213, que é lançamento, confusão e invasão, é possível que o esporte receba uma punição um pouco maior do que a do Vasco. O Vasco só será punido por esse artigo se o tribunal entender que o Vasco contribuiu para o que aconteceu. O código fala em contribuiu. O que é contribuir? Depende da interpretação. Contribuir pode ser que o fato de o Raniel ter comemorado o gol próximo da torcida do esporte, o tribunal pode entender que isso é um fator que contribuiu para os acontecimentos? Pode ser. Se o tribunal entender que o Vasco contribuiu, e aí os jogadores também lançaram algumas cadeiras em direção à torcida do esporte, as imagens mostram isso. Então, se por conta disso o tribunal entender que o Vasco também contribuiu de alguma forma para tudo aquilo que aconteceu, o Vasco também vai ser punido. Se o Vasco for punido, imagino eu que a punição vai ser um pouco menor do que a do esporte, porque, de novo, quem era mandante era o esporte. Então, essa é uma punição, tá? No 213, que é por aqueles 3 que eu falei, lançamento, invasão e confusão. E aí tem uma outra possibilidade, que eu acho bem mais remota, mas é uma possibilidade, eu vou mencioná-la porque ela existe, mas eu acho muito remoto, porque o tribunal não tem feito isso, que é a de considerar de desconsiderar o resultado de campo de 1-0, e considerar a vitória para um dos lados. Por que isso? Lá no Regulamento Geral de Competições, no artigo 19 e 20, se vocês quiserem dar uma olhada. O artigo 19, ele vai falar das hipóteses nas quais uma partida pode ser interrompida, suspensa ou... Esqueci, 3 vezes. Interrompida ou suspensa. Vamos lá. Eu não estou com ele aqui aberto, então. E dentre as hipóteses, a primeira hipótese é justamente falta de segurança. Então, lembra da primeira premissa que eu falei, que tudo que está escrito na súmula é verdade? O árbitro relata
que a partida precisou ser parada, precisou ser interrompida, precisou ser suspensa por falta de segurança. Então, isso de fato aconteceu. O 19 vai falar isso. Então, a partida pode ser interrompida por falta de segurança. E aí o 20 vem falar, uma vez que foi interrompida por falta de segurança, o clube que deu causa à interrupção por falta de segurança, ou seja, quem foi culpado por essa interrupção? O clube que deu causa vai ser declarado perdedor pelo score de 3-0. Isso está colocado no regulamento. Isso só vai acontecer, e de novo, eu quero frisar que eu acho essa possibilidade baixa. Tá? Isso só vai acontecer se o tribunal entender que houve culpado pelo que aconteceu ontem. Se o tribunal entender que a culpa, de fato, foi do esporte, e aí o tribunal vai ter que dizer isso, vai ter que atribuir a culpa ao esporte, e vai ter que dizer, vai ter que mandar uma solicitação para a diretoria de competições da CBF, para dizer para a diretoria de competições da CBF, para homologar o resultado de 3-0 em favor do Vasco. Caso o tribunal entenda que o Vasco deu causa ao que aconteceu ontem, e, de novo, há argumentos para os dois lados. Eu posso argumentar que a culpa foi do esporte, por tudo que está relatado na súmula, que tem presunção de veracidade. Ou eu posso argumentar que a culpa foi do Vasco, porque o atleta foi provocar a torcida, porque os atletas do Vasco lançaram aquelas cadeiras, houve uma provocação dos atletas do Vasco que deu início àquilo tudo. Isso dois são argumentos que podem ser levantados. A depender do que o tribunal entender de quem foi a culpa. Primeiro, se houve culpado, e segundo, de quem foi a culpa. Se entender que a culpa foi do esporte, a DCO, Diretoria de Competições, vai homologar o resultado de 3-0 para o Vasco. Se entender que foi o Vasco, a DCO vai homologar um resultado de 3-0 para o esporte. Caso isso não aconteça, caso o tribunal entenda que a punição pelo 213 que eu falei no começo é suficiente e não atribuir culpa para nenhuma das partes, o resultado homologado vai ser 1-1 e bola para frente. Inclusive, esse resultado de 1-1, quer dizer, manter o resultado que foi conquistado durante a partida, ele é algo que observa um princípio que é extremamente caro ao esporte, que é a prevalência do que é decidido em campo, que é o pro competitione. Esse é um princípio muito caro para o esporte, né, que você de manter, né, de proteger o que é feito dentro das quatro linhas, porque várias razões, né, assim, pensem que se o tribunal fosse decidir resultados de partida o tempo todo, imagina o valor de uma competição, como é que cairia, né? Quem iria assistir um jogo de futebol sabendo que daqui a, sei lá, uma semana o tribunal vai mexer nesse resultado? Então, por isso que isso não é muito comum e não deve ser muito comum. Os tribunais, a razão de existência de um tribunal desportivo é justamente proteger o esporte, é justamente fazer com que a competição ande de forma justa e de forma a prevalecer, né, a prestigiar o que acontece no campo. Então, é raro, tanto que a gente não vê todo dia, né? É muito raro que o tribunal faça um negócio desses. Por isso que eu comecei minha fala falando que essa segunda hipótese é muito improvável, porque ela mexe demais no campeonato. Mais provável, se houver algum tipo de intervenção do tribunal. É possível que tenha, porque já tem uma nota oficial no site da STJD falando que a Procuradoria vai analisar e tal, então é possível que tenha alguma coisa no tribunal, sim. Mas eu acho bem mais provável que seja multa e perda de mando de campo. Mas eu precisava falar dessa possibilidade porque ela existe. Mas acho muito pouco provável, só para não assustar. Perfeito. Assim, eu fiquei sem perguntas, tá, Linés? Porque, de fato, ela explicou realmente todas as possibilidades, mas... Não, eu tenho pergunta sim. Fernanda, tudo bem? Uma das perguntas a Fernanda já respondeu, que foi o caso do Vasco perder ou não, ou o Sport, o jogo por WO por 3-0, né? Porque ontem, na transmissão da Rede Globo Televisão, inclusive transmissão que foi não só para o Brasil, foi para o mundo inteiro, tá? O Paulo César de Oliveira, ex-árbitro do FIFA, que hoje é comentarista de futebol de arbitragem da Globo, ele falou nessa possibilidade do clube causador da confusão perder a partida
por 3-0 num suposto WO, porque quem vai julgar entende que este clube foi quem provocou o distúrbio, digamos assim, né? Na minha opinião, mas claro, eu sou torcedor do esporte, então, enfim, mas na minha opinião, quem provocou a confusão foram os atletas do Clube de Regatas Vasco da Gama, na medida de quando fazem o gol, vão direto para a torcida organizada do esporte provocar a torcida, né? Inclusive, o vice-presidente de futebol do esporte, na sua entrevista de pós-jogo, falou que os jogadores fazendo gestos obscenos para a torcida, enfim, essas coisas todas que vocês já sabem, né? Provocando, inflamando a massa. Então, no meu entender, mas eu sou torcedor do esporte, então eu sou suspeito para falar, no meu entender, foi o pivô, o barril de pólvora, digamos, para provocar a invasão em campo, né? Talvez se o Raniel tivesse feito o gol e comemorado para o outro lado, não teria invasão de campo. Mas ele foi provocar diretamente uma torcida adversária que já estava com os nervos à flor da pele por causa de um pênalti marcado, faltando 1 minuto ou 2 para terminar o jogo, né? Enfim, isso tudo você já sabe. Então, a Fernanda, essa era uma das minhas perguntas e a Fernanda já respondeu. A outra pergunta é que o Vasco não quis voltar para campo alegando falta de segurança. O juiz, Rafael Claus, juiz FIFA, que vai para a Copa do Catar, depois de muito esperar, especular e etc., também não quis voltar para campo alegando falta de segurança. Porém, o vice-presidente de futebol do esporte disse que em uma reunião onde estavam presentes o juiz de campo, Rafael Claus, estava presente ele, o vice-presidente de futebol do esporte, um representante do Vasco da Gama e um representante da Polícia Militar de Pernambuco, a pessoa que era o chefe ali para organizar toda a segurança do estádio, no qual o chefe da segurança da polícia disse, não, nós garantimos a segurança de todos no estádio. Pode voltar para o campo que a gente garante a segurança. Ou seja, a minha pergunta é o seguinte, o que o árbitro escreve na súmula é a veracidade, é o que está dito. Então, se ele diz que não tem segurança, o STJD, CBF, todo mundo vai acreditar no árbitro, porque o árbitro é quem resolve se tem jogo ou não. Mas ele não resolve se é ele que tem segurança ou não. Quem resolve a segurança do estádio é a Polícia Militar de Pernambuco, no caso, porque o jogo foi em Pernambuco, batalhão de choque da polícia, né? Então, doutora, a pergunta é, se o comandante do batalhão de choque da polícia disse que ele garante a segurança de todos que estão ali no espetáculo, jogador de futebol, arbitragem e tudo mais, existe como o esporte reverter essa situação do tipo, não, o Rafael Claus, ele colocou isso na súmula, mas possivelmente porque teve medo, não quis voltar para o jogo, blá, 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 mas o chefe da delegação da Polícia Militar garantiu que sim, daria segurança e o espetáculo poderia continuar por mais 10 ou 15 minutos. Então, existe alguma maneira do esporte reverter essa situação mediante ao depoimento da Polícia Militar de Pernambuco? Eu ia perguntar a mesma coisa. É um argumento que o esporte pode trazer para o tribunal, mas o árbitro, ele é a autoridade maior dentro daquele espaço, daquela partida. Inclusive, a capacidade dele, o poder que ele tem de decisão é maior do que o da autoridade policial. É o árbitro que vai decidir a continuidade da partida ou não. Por que isso? Porque isso é uma decisão desportiva, uma decisão do esporte. É uma decisão que é tomada dentro do ambiente desportivo. Ainda que o poder público garanta a segurança para que aquele evento aconteça, é o movimento esportivo que vai decidir ou não se ele quer que aconteça aquele espetáculo. Quem é a autoridade para tomar aquela decisão? É o árbitro. Então, mesmo com a autoridade policial garantida a segurança, em última instância, a decisão ali é do árbitro. Não é a autoridade que vai decidir, não é a autoridade policial, estatal, que vai decidir algo que acontece dentro do ambiente do esporte. Quem vai decidir o que acontece dentro do ambiente do esporte é a autoridade do esporte. Do esporte, não esporte clube. Falando em português de Portugal, do esporte. Mas, de fato, e aí sim, lembra da minha primeira premissa, né? O que está escrito na súmula é verdade até que se prove o contrário. O que o árbitro escreve na súmula sobre essa reunião é a de que... porque você falou no começo da sua fala que e eu já vi algumas pessoas falando isso também, que os atletas do Vasco se recusaram a entrar, o Vasco não quis voltar. Exato. O árbitro não fala isso. Então, a não ser que o esporte traga para o Esporte Clube, traga para o tribunal
alguma prova que sustente que, de fato, o Vasco não quis voltar, o árbitro não fala isso. O árbitro fala que houve uma reunião com representantes, com dirigentes de ambos os clubes e com os técnicos de ambos os clubes, se não me engano, e que foi decidida pela interrupção da partida em razão da falta de segurança. Ele não fala que os jogadores do Vasco não quiseram voltar. E aí, daí o argumento de teve WO porque o Vasco não quis voltar cai por terra, entende? Aí fica um pouco mais eu também acho que essa possibilidade do Vasco perder o jogo, ela é infinitamente impossível de acontecer, não é? Enfim, a minha dúvida era essa mesmo, porque, na verdade, os jogadores do Vasco eles não quiseram voltar para o campo de jogo, alegando a falta de segurança, não é? Mas não é o que está relatado. Exatamente. Isso é o problema. Isso foi se tiver, sei lá, algum vídeo, algum áudio, alguma coisa que consiga provar cabalmente que os jogadores do Vasco, os jogadores do Vasco foram chamados a voltar e se recusaram, e o jogo, assim, a situação que tem que estar colocada a hipótese a partida ia acontecer, todo mundo decidiu que a partida ia acontecer, todo mundo voltou e só o Vasco não voltou. Aí é um WO. Não me parece que foi isso que aconteceu. E pela afirmação do árbitro, né? O árbitro ele se retirou, passado alguns minutos, se retirou e depois não quis voltar mais, né? Então, isso complica. Mas sabe qual é o problema, Fernanda? O problema é o seguinte, é que, agora vem um pouco lá torcedor, né? Nós do Nordeste, eu falo por Pernambuco, nós já fomos sistematicamente prejudicados pela arbitragem do futebol brasileiro, principalmente quando são jogos contra equipes do eixo Rio-São Paulo. Existe sim um mecanismo de proteção, isso eu falo por mim como torcedor, a minha visão que eu vejo do futebol, de proteção ao eixo Rio-São Paulo, né? Talvez economicamente, para a CBF, para os patrocinadores do campeonato e tudo mais, é mais vantajoso ter um time de São Paulo ou do Rio em uma final, em uma semifinal, do que um clube do Nordeste. Por quê? Porque os caras lá têm mais mídia, têm mais torcida e tudo mais, isso é até compreensível, né? Mas quando os caras não ganham na bola, eles ganham através do apito amigo, através de coisas de bastidores, enfim, o futebol brasileiro, existem vários casos disso, vários, principalmente contra equipes do Nordeste, não é? Então, nós nordestinos, eu falo como nordestino, a gente já fica um pouco calejado e com o pé atrás, porque eu tenho todo o direito de imaginar que o Rafael Claus não colocou na súmula que os jogadores do Vasco, que a comissão técnica do Vasco não quis voltar, porque não quis voltar, não porque o jogo não tinha segurança. Até porque, Fernanda, o próprio árbitro colocou na súmula que ele expulsou 2 jogadores do Vasco. 2 jogadores do Vasco foram expulsos na súmula. O número 88, que é Luiz Henrique, se não me engano o nome, que jogou a cadeira para cima, e o Raniel, que foi quem fez o gol. Sabe-se lá, se nessa conversa interna entre o Rafael Claus, os representantes do esporte, do Vasco, todo mundo, o Rafael Claus pode ter dito, 2 vocês vão voltar, mas com menos 2, porque 2 jogadores do Vasco serão expulsos. Então, Fernanda, com o jogo continuando com mais 10, 15 minutos de jogo, porque faltavam uns 3 ou 4 minutos, mais descontos, digamos que teria mais 10 minutos de jogo, o Sport, com a vantagem numérica de 2 jogadores, o Sport iria fazer um gol no Vasco. O Sport iria fazer. Pelo menos a tendência da gente imaginar é que o Sport poderia, em 10 minutos, fazer um gol no Vasco. Então, isso pode também ocasionar do Vasco ter medo de voltar para campo também por causa disso, para não perder o jogo. E não só por causa da violência que pode acontecer. Claro, galera, isso sou eu supondo, é uma opinião, e eu acho que ainda podemos dar opinião no Brasil, né? Então, como nós, que somos calejados de sermos tão duramente prejudicados pela arbitragem na nossa centenária histórica, o futebol pernambucano tem mais de 100 anos de história, né? Então, como nós já fomos prejudicados tantas vezes, eu, como torcedor, eu me dou o direito de imaginar que sim, pode ter acontecido isso, de o Vasco não querer voltar para campo, simplesmente por medo de perder mesmo. Porque o Sport foi nitidamente superior ao Vasco ontem na partida. É porque assim, deixa eu tentar abrir uma aspas que você está falando. Isso tudo pode ter acontecido, mas precisa ser provado, né, doutor? Tudo isso que foi falado. É só uma opinião. Não entendi. Minha. Não, mas essa sua opinião, sim. Ela poderia, caso... É porque tem que ter uma gravação, tem que ter um depoimento muito forte para que o Sport pudesse provar.
né? Só para não falar que é a ditadura do árbitro, assim, há outros documentos, outras coisas que também têm relação, tem presunção de veracidade, né? O relato do delegado da partida também vai ter presunção de veracidade, as declarações de quem está representando a CBF ali na partida vão ter presunção de veracidade. Então, pode parecer que é uma ditadura do que o árbitro resolveu escrever ali, né? Mas é o que o Lula falou, precisa ser provado. Isso é complicado mesmo. Esse é o X, né? Esse é o X da questão. Exatamente. Eu entendo, assim, eu sou de Minas, né? Então a gente também vê algumas coisas. Eu entendo a frustração, mas o que eu gostaria de ver também mais ações questionando árbitros, assim, dentro dos tribunais. O Código Brasileiro de Justiça Esportiva, ele tem ferramentas para, caso seja apurado alguma irregularidade no trabalho do árbitro, para que o árbitro seja punido. Então, se de fato a gente acredita que há alguma coisa que o árbitro fez que deliberadamente prejudicou um clube ou um atleta, esse árbitro... Há ferramentas, o que eu estou tentando dizer é isso, é que assim, a justiça esportiva tem ferramenta para punir os árbitros também. E a gente vê muito pouco, né, árbitro sendo julgado. Né? Então, assim, talvez fosse mais interessante, talvez fosse uma forma da justiça esportiva, inclusive, contribuir para a melhoria da qualidade técnica da arbitragem, se os árbitros fossem, com uma frequência maior, levados ao tribunal, né? Para se explicar, para tentar se defender, enfim, assim, é algo que dá para a gente, não para a gente aqui no nosso lado, mas é algo que pode ser pensado pelos clubes, que os clubes podem fazer isso, os clubes podem pedir para o tribunal, dar uma olhada aqui, acho que esse cara não seguiu as regras da modalidade, tem um artigo que pune o árbitro que não segue as regras da modalidade. Ou árbitros que agem com excesso de autoridade. Tem de tudo ali. Não dá, tem caminho, né? É porque todo mundo se pronuncia, né? Quando tem um problema como esse. A gente vê o pronunciamento do dirigente de futebol, dos jogadores, do técnico, até a própria CBF, algumas vezes, ela se pronuncia também com relação a isso, mas a gente nunca vê um pronunciamento do árbitro. Que se ele tem toda essa autoridade dentro do campo, eu acredito que a palavra dele teria que pesar muito mais, né? Então a gente teria que, de fato, ouvir a maior autoridade, porque se tiver um problema com a PM vai ter que se pronunciar. Se tiver um problema com o clube, o Sport vai ter que fazer uma defesa, uma baita de uma defesa, que para mim tem muita coisa que é indefensável no que aconteceu ontem no quesito de segurança. Né? Assim como o Vasco também vai ter que se pronunciar, eu acho que o Raniel teria que se pronunciar, porque as imagens são claras, né? E aí eu não estou dizendo que foi o cara que, graças a ele, mas para mim foi o início de tudo, infelizmente. O cara faz o gol, ele vai para o meio-campo, aí de repente ele para e volta para a torcida ali. E para mim foi muito premeditado, que ele quis provocar ali o problema ali. Não estou dizendo que ele ele é o cara que causou todo o problema. Acho que violência não justifica violência. Mas assim, só para concluir, inclusive, desculpa de interromper, mas só um negócio que eu esqueci de falar. Há previsão de punição para quem provoca violência, assim, né? Incita o público a violência, né? Então, assim, caso o tribunal entenda que o Raniel de fato agiu dessa forma, pode ser que ele seja punido também. Ele pode perder de 2 a, se eu não me engano, são de 2 a 6 partidas de suspensão. Pode ser que o Raniel seja punido se o tribunal entender que o que ele fez de fato foi incitar a violência. Entendi. Pode falar, Vinícius, que eu te interrompi na hora. Não, só para falar que também vale salientar, assim, claro que nada justifica, como você está falando, mas vale salientar que o Raniel tinha uma noção daquilo que ele estava fazendo, né? Ele já jogou no Santa Cruz, se não me engano, ele é recifense, né? Cria da base. E ele o Raniel sabia que estava indo em frente à torcida organizada do Sport. Volto a repetir, não justifica tudo o que aconteceu, toda aquela confusão, mas o Raniel, de certa forma, foi irresponsável.
irresponsável com a sua... Foi uma provocação, e eu defendo provocações e resenhas dentro aí do âmbito do futebol, desde que elas sejam provocações responsáveis. E passou, pelo menos na minha opinião, um pouco dessa responsabilidade aí do jogador, que sabia, né, o que estava fazendo e que foi em frente à organizada do clube, com todo o seu histórico aí de ter jogado no rival e ter essa rixa e ter feito aí essa provocação, de fato. Eu acho que tem um limite da provocação. Eu acho que assim, o futebol não pode ser fechado, mas tem um limite. Vou dar um exemplo do que eu trabalhei lá em BH, e tem a minha maior rivalidade do mundo é Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Para mim é a maior rivalidade que eu vi na vida, né? Tem até amigo meu que fala, ó, minha filha não casa com o cara atleticano, não. Tipo, não, isso já tá aí nesse nível, para você entender. Mas você que é daí, Fernando, você sabe que a rivalidade é muito grande. Mas tem um limite. Vou dar um exemplo. Tem um limite de eu tirar uma zoeira com o Cruzeiro e tem um limite de eu entrar no meio da torcida do Cruzeiro para fazer uma zoeira ali. Eu acho que tem um limite, que é esse limite exatamente que vai evitar violência. Né? O cara zoar, o cara ir na rede social, fizeram até alguns comparativos do Messi. Pô, é diferente, né? O Messi pegou a camisa e mostrou, eu sou o camisa 10. Né? Naquela situação lá, quando ele jogou contra o Real Madrid, né? Teve várias situações. Mas, cara, você ir de frente realmente para a torcida ali, fazer assim, tipo, como fala agora, o cara não jogou a cadeira no cara, mas jogou a cadeira. O contexto da situação, né, velho? Assim, acho que poderia ser evitado. Não estou dizendo que ele é culpado e tudo mais. Isso aí quem vai julgar é o STJD. Né? Mas eu acredito que ele tem que ter uma punição para esse tipo de coisa, não porque o futebol virou Nutella. Não é nada disso. É simplesmente porque são ocasiões e ocasiões. Né? Ele tem que entender o limite das coisas. E como e repito, ele fez o gol, ele ia para o meio-campo, ele voltou, tirou a camisa e foi para a torcida do Sport. Então, para mim, foi premeditado. Ele foi para provocar realmente. E aí, partindo desse ponto, o STJD vai entender de fato se ele tem que ser julgado ou não, se o Vasco tem que ser punido ou não. Repito, acho difícil também, como a Fernanda falou, mas eu acho que o pensamento tem que ser dessa forma aí, né? Gente, a Fernanda, ela tá na correria, né, no trabalho dela aqui, então vocês têm mais alguma pergunta para fazer para a Fernanda? Um caixangal? Não, só tenho. Da minha parte, só agradeço, Fernanda, obrigado. Esclarecedora a sua análise aqui do que aconteceu ontem, né? E, na minha opinião, eu acho que o Sport vai ser punido, sim, vai perder uns 10 mandos de campo, mas eu também acho que o Raniel também vai ser punido. A punição que vai ser aplicada a ele, não sei. Agora, o Vasco em si, o Clube Vasco, esse não vai ser punido. E vamos continuar aí o campeonato. Faltam 3 jogos para cada um. É verdade. Doutora Fernanda, minha amiga Fernanda, falar os dois, que aí eu fico doutora Fernanda e amiga Fernanda. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu sempre quero eu até falei para o Julião, pô, eu sempre lá na TV a gente batia papo de futebol, né? A gente batia papo sobre futebol. Eu quero convidar aqui, mas toda vez só vem quando tem um problema. Exatamente a expertise dela, solucionar. Inclusive uma coisa, esse nome TV Fora do Eixo já remete exatamente ao que eu falei no meu comentário, fora do eixo, para ver como o eixo ali, Rio-São Paulo, é eles, né? E os que estão de fora são meio que, vocês são outros, digamos assim, né? A ideia era essa, a premissa da TV Fora do Eixo era basicamente dar voz aos times que estão fora do eixo. Obrigado mais uma vez e conta sempre comigo no que precisar. Igualmente, gente. Obrigada pela recepção calorosa. Linésio, Vinícius, prazer conhecer vocês. E, Luna, sempre um prazer também. Sempre que precisar de mim, pode contar comigo. E é isso. Bom programa aí para vocês. Fiquem com Deus. Desde a primeira Copa do Mundo, já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em 2 edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio.
E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro. Nos vemos na Copa do Mundo, hein? Tchau, galera!